Deixa eu pedir para você já abrir a sua Bíblia comigo. Gálatas 6, do 7 ao versículo 10. Antes de nós lermos, deixa eu pedir para mais um instante você fechar os seus olhos para a gente orar. Feche os olhos por um instante, queridos, vamos orar? Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia que nós temos a oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de liberdade, de estarmos aqui ouvindo a Tua Palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Estamos, Pai, nessa série de mensagens que fala sobre a história de um vencedor, e nós não queremos apenas aprender sobre isso, nós queremos viver uma vida de vitórias, como o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a aprendermos esses princípios, nos ajuda a colocarmos em prática nas nossas vidas, e nos ajuda, Senhor, a viver essa vida de vitórias que glorifica o Teu santo nome, e tanto abençoa outras vidas, Pai, em nome de Jesus, usa minha vida, Pai, para comunicar esta mensagem aos meus irmãos, e prepara os nossos corações como uma boa terra, para receber esta palavra em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém, queridos? Até aqui. Glória a Deus pela sua palavra. Amados, o pastor começou uma série de mensagens com o tema aí, a história de um vencedor, marcas na vida de um campeão. Só na semana passada que a gente deu uma interrompida nessa série, o pastor trouxe uma outra mensagem, porque nós entramos aí, eu esqueci até de citar aqui nos avisos, nós entramos num período de 21 dias de jejum e oração, né, em prol da nossa nação, dessas eleições que nós vamos ter, do segundo turno. Então o pastor trouxe uma mensagem aí falando sobre oração, sobre a oração que Deus ouve. Mas hoje eu quero continuar falando dessa série de mensagens da história de um vencedor, marcas na vida de um campeão. A primeira mensagem a gente viu que uma das marcas na vida de uma pessoa, de um vencedor, que a vida de um vencedor ela é pavimentada, algo que ele carrega aí são lutas, né? Ela é marcada por muitas lutas que nós travamos. Não tem ninguém vitorioso, ninguém que nos inspire, ninguém. A mensagem que nós vimos sobre isso, a segunda marca aí, a gente viu sobre desafios, né? Que uma das marcas na vida de um vencedor é os desafios. Nós vimos aí dentro disso para que a gente venha, nós somos desafiados muitas vezes a sair da nossa zona de conforto, amém? Para que a gente atenda aí os desafios de Deus na nossa vida, saia da zona de conforto, queridos, para que a gente venha viver o melhor de Deus. E hoje eu quero falar com vocês, queridos, sobre uma outra marca na vida de um vencedor, que é a vida de um vencedor, a história de um vencedor, ela é marcada pelas suas escolhas. Escolhas que levam ele a desfrutar dessa vida de vitórias. A gente sabe, queridos, que mesmo sendo filhos de Deus, sabendo que os planos de Deus para as nossas vidas são os melhores, como diz lá em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, né? Planos de paz e não de mal, planos de vos dar um futuro, né? Nós sabemos que os planos de Deus para as nossas vidas são os melhores, mas a gente precisa entender, queridos, que as nossas escolhas, podem nos levar a desfrutar de uma vida de derrota ou a desfrutar de uma vida de vitórias. As nossas escolhas. E a vida de um vencedor ela é marcada pelas suas escolhas.
Amém? E a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração dentro disso, é que uma vida de vitórias, ela não é fruto do acaso. Uma vida de vitórias não é fruto do acaso. Mas uma vida de vitórias, queridos, como nós lemos nesse texto, eu comecei nesse texto base de Gálatas, capítulo 6, uma vida de vitórias, ela é resultado das nossas escolhas. Ela é resultado das nossas escolhas. Ela é uma colheita, queridos. Uma vida de vitórias é uma colheita daquilo que a gente está semeando. Ou daquilo que nós estamos escolhendo semear. Não é um acaso. A pessoa que nós, como eu disse aí, que nos inspira, pessoas vencedoras, pessoas vitoriosas, não é por um acaso que ela chegou lá. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração, queridos. É resultado das nossas escolhas. É resultado daquilo que nós estamos escolhendo semear. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Então a colheita que nós vamos ter, uma colheita de vitórias, é resultado do que nós estamos semeando. Ou seja, queridos, você não pode, um exemplo, você não pode esperar que você vai colher tomates, se você na sua vida, se você está plantando batatas. Não escolha, não espere colher tomates se você está plantando batatas. O resultado de colher tomates é se você está semeando tomate. Então não espere isso, queridos. A vida de vitória é resultado das nossas escolhas. É resultado, ou melhor dizendo, daquilo que nós estamos escolhendo semear. Amém, amados? Em segundo lugar, aliás, antes de falar no segundo ponto, eu quero fazer uma pergunta para você. Como eu tenho falado desde o começo da série dessa mensagem, ninguém escolhe, ninguém quer ser um perdedor. E ninguém escolhe ser um perdedor. Mas dentro disso que eu falei para você aqui, o que é que você tem semeado, querido? Quais têm sido as suas escolhas? O que é que você tem semeado para a sua vida? E você escolhe, não é Deus. Eu e você escolhemos aquilo, as sementes que nós estamos semeando, somos nós. Aquilo que nós estamos semeando. Dentro disso eu quero perguntar para você, o que é que você tem semeado? O que é que você tem escolhido semear na sua vida? Amém, queridos? E uma outra coisa que eu vejo nesse texto também, ainda em Gálatas, que diz no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher, se não desanimarmos. Ou seja, queridos, outra coisa que nos ensina aqui também é que nós não só escolhemos semear boas sementes, mas nós precisamos, queridos, continuar semeando essas boas sementes, sem nos cansar, crendo que no tempo próprio, no tempo de Deus, a gente vai fazer, nós vamos colher isso, se a gente não desanimar. Então não é só semear, pastor, mas eu semeei. Continue semeando. Continue semeando essas boas sementes, porque no tempo próprio nós vamos colher. A vitória vai chegar. A palavra de Deus, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher, filho. Se não desanimarmos, não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, não se canse de semear da maneira que você tem semeado essas boas sementes, porque no tempo próprio nós vamos colher, se a gente não desanimar. Amém, queridos? O resultado dessa semeadura vai ser uma colheita de vitórias. Mas isso é para quem crê no que está escrito aqui. Se você crê nisso, queridos, continue semeando essas boas sementes. Continue fazendo essa boa semeadura e aguardando com confiança no Senhor, que vai chegar o tempo que você vai colher. E se você tem plantado tomate, você vai colher tomate. Se você tem plantado batata, você vai colher batata. Creia nisso, querido, você vai colher. Por mais que esteja parecendo que não chega logo, não vai acontecer, creia que vai chegar o tempo da colheita. Amém, queridos? Então, uma vida de vitórias não é fruto do acaso. Segundo lugar, pastor,
Mas como fazer as escolhas que nos levam à vitória? Como fazer essas escolhas? Como escolher essas sementes corretas que vai fazer com que eu venha colher essa vida de vitórias? Se a gente quiser fazer as escolhas que nos levam a uma vida de vitória, queridos, em primeiro lugar, a gente não pode simplesmente basear, né, as nossas escolhas em sentimentos. Se der para projetar aí para mim, Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9, queridos, é aquele texto que diz que o coração é enganoso. Queridos, se nós quisermos fazer as escolhas que nos levam à vitória, a gente não pode simplesmente basear os nossos sentimentos, as nossas escolhas, nos nossos sentimentos. A Bíblia fala que o coração é enganoso. O coração, quando fala do coração, cede dos nossos sentimentos, desejos, vontade, né? E muitas vezes os nossos sentimentos, muitas vezes a nossa vontade, muitas vezes os nossos desejos não vão estar alinhados com aquilo que é a palavra, ou não vão ser o melhor que Deus tem para nós. E se a gente simplesmente tomar decisões, escolhas, baseado no que a gente está sentindo no momento, baseado naquilo que eu estou com vontade de fazer, se for simplesmente nisso, nós podemos fazer uma semeadura errada e não colher uma vida de vitórias. Então não se baseie, queridos, eu falo simplesmente por quê? Porque muitas vezes o seu sentimento, a sua vontade, pode ser algo que naquele momento está alinhado, está de acordo com aquilo que vai ser o melhor. Mas muitas vezes esse sentimento e essa vontade, o que você está com vontade de fazer, o que você está sentindo, não vai ser a melhor semeadura. Então as suas escolhas, nossas escolhas, não podem ser simplesmente baseado em sentimentos. Amém, queridos? Não se baseie em sentimentos para fazer suas escolhas. Outra coisa que eu vejo, se a gente quiser fazer escolhas que nos levam à vitória, não se baseie naquilo que você está vendo. Ou simplesmente naquilo que você está vendo. Porque muitas vezes, aquilo que você está vendo pode não ser a melhor escolha. Pode não ser a melhor escolha. Um exemplo, queridos, de repente você que, puxa, que você está querendo investir, e tudo está dizendo para você que não é o melhor momento de você investir. As pessoas estão dizendo, quem entende dos negócios estão dizendo, e olha aqui, eu não estou dizendo que você deve ignorar isso. Mas tudo está dizendo que não é a melhor hora para você fazer isso. Todas as circunstâncias, pessoas, quem entende, pessoas experientes, estão dizendo isso para você. Mas você não pode basear as suas escolhas simplesmente no que você vê. Tem algo além, e eu vou falar sobre isso. Porque pode ser que mesmo agora que tudo está dizendo ao contrário, e você fazer esse investimento, que para você vai dar certo. Para você vai ser o melhor negócio. Para você vai dar fruto. Para você vai te levar à vitória. Agora que ninguém está investindo e você vai investir. Então não é simplesmente naquilo que nós vemos, queridos. Não é simplesmente no que sentimos e não é simplesmente naquilo que nós vemos. Você quer ver um exemplo disso? Quando fala da história de Abraão e de Ló, quando eles tiveram que se separar. Diz que Ló olhou ali todo o vale do Jordão, bem irrigado, ele foi por aquilo que ele viu, por aquilo que aos olhos dele parecia ser o melhor. E nós sabemos da consequência que aconteceu com Ló e com a sua família. Ele simplesmente foi por vista, né? O melhor lugar para ele morar. Abraão falou, pode escolher. Ele escolheu, viu o melhor lugar e foi por vista. Mas chegou lá, diz que ele foi morar em cidade onde os homens eram extremamente maus e perversos. Amém? Então ele foi simplesmente por vista. Então não pode ser simplesmente por vista, queridos. Um outro texto que eu cito muito aqui, Romanos capítulo 4, do verso 18 ao verso 21. Aquele texto que fala sobre Abraão, que Abraão contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se pai de muitas nações. Abraão foi o pai da fé, mas diz que ele olhou o seu corpo, já era velho, o ventre de Sara amortecido,
Ele olhou para tudo aquilo, ele considerou aquilo, mas mesmo assim ele não duvidou, ele não foi incrédulo em relação à promessa. Ou seja, ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou, tudo dizendo que não. Contra toda esperança, em esperança creu. Mas ele não foi por vista, querido. Ele baseou a sua escolha no quê? No que ele baseou a sua escolha? Nas promessas de Deus, queridos. Nas promessas de Deus. A gente precisa basear as nossas escolhas em algo que se chama uma bússola para as nossas vidas. As nossas escolhas não podem ser baseadas simplesmente nos sentimentos, ou não podem ser baseadas simplesmente naquilo que nós estamos vendo, mas tem uma bússola que nos direciona, para que a gente venha fazer escolhas que nos levam à vitória. E essa bússola, queridos, ela se chama Palavra de Deus. Eu quero que você abra um texto comigo, Lucas capítulo 5. Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 6. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Olha o que diz o texto. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Pode passar. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Verso 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Amém, queridos? Olha aí, se nós queremos fazer escolhas que nos levam a ter vitória. Simão, né, e os outros pescadores, experientes na arte da pesca ali, eles tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada, né, mas baseado numa palavra que Jesus disse, vão aonde as águas são mais profundas, lancem as redes. Pedro fala para Jesus, Jesus, a gente não pegou nada a noite inteira, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. E diz que eles pegaram tal quantidade de peixe, queridos, que a rede começou a se rasgar. Ou seja, eles não ficaram baseados, né, não ficaram baseados na experiência, não ficaram baseados no que eles estavam vendo, se o mar não está para peixe. A escolha deles, eles escolheram simplesmente obedecer uma palavra que Jesus tinha dado para eles. E aqui eu quero dizer para vocês, queridos, pode ser que muitas vezes o mar não está para peixe para ninguém. Mas se Deus te deu uma palavra, obedece. Obedece. E entenda que a nossa dependência não está na circunstância, nas pessoas, amém? Mas está em Deus. Então simplesmente obedece a palavra de Deus. Amém, queridos? E essa vai ser uma escolha que vai nos levar a ter vitória. Vai nos levar a ser pessoas vitoriosas. Amém? Em terceiro lugar, quero que você abra lá em Atos comigo. Atos capítulo 16. Atos 16, do versículo 6 ao verso 10. Atos 16, do versículo 6 ao versículo 10. Terceiro lugar, queridos, não tenha medo de fazer as suas escolhas. Não tenha medo de fazer as suas escolhas.
Queridos, é certo que nem sempre a gente vai acertar nas nossas escolhas. Mas o pior é uma pessoa que não avança, uma pessoa que fica paralisada, uma pessoa que não desfruta do melhor que Deus tem para a sua vida, porque ela tem medo de fazer escolhas e errar. Não tenha medo, queridos. Não tenha medo. Como eu disse, nem sempre a gente vai acertar. Mas eu quero dizer algo para vocês aqui. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas motivações. E se a nossa vida, se nós temos andado no temor do Senhor, se a nossa vida é pautada aí dentro dos princípios e valores da palavra de Deus, mesmo se às vezes nós fizermos escolhas que não sejam as melhores para as nossas vidas, queridos, o nosso Deus vai nos ajudar a corrigir a nossa rota. Então eu quero dizer para você novamente, para você guardar no seu coração, não fique com medo de fazer escolhas, pois eu acredito que isso muitas vezes nos paralisa e nos impede de alcançar grandes vitórias. Medo de decidir, medo de fazer escolhas. Não tenha medo. Como eu disse, se a sua vida, se você anda no temor do Senhor, é pautada pelos princípios e valores da palavra, Deus é conosco. E muitas vezes quando a gente sai na caminhada, às vezes a gente não tem direções específicas de Deus, mas continue andando, continue caminhando, continue tomando decisões e escolhas. Deus vai nos ajudar, vai corrigir, muitas vezes corrigir a rota quando nós precisarmos. Eu quero ler esse texto com vocês, 16, do 6 ao 10, que diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha só, queridos, foram impedidos de pregar a palavra na província da Ásia. Algo que era propósito e é propósito nas nossas vidas, de todo discípulo de Jesus, é pregar a palavra. E Paulo estava indo numa direção para pregar a palavra. Versículo 7, quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Novamente, eles estavam indo para uma direção, mas o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Queridos, o que eu vejo nesse texto? Paulo continuando. Paulo fez planos, e os planos dentro disso era algo pautados pelos princípios e valores da palavra, para pregar a palavra, estava indo numa direção, mas o próprio Espírito de Deus o impediu. Não impediu, não era momento naquela hora, e o direcionou para outro lugar. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, aqui Paulo tomou decisões, Paulo tomou escolhas, mas na sua caminhada, na sua direção, o próprio Espírito Santo foi ao encontro dele e o direcionou para outro lugar. Então não tenha medo de fazer escolhas. Se você tem andado no temor, se você tem andado pautado nos princípios e palavras, o próprio Deus vai te ajudar, se preciso for, a corrigir e a mudar a rota. Amém, queridos? Em nome de Jesus, um outro texto, aí em Atos, capítulo 15, do verso 36, Atos 15, o versículo 36 ao versículo 41. Diz assim, Atos 15, do 36 ao 41. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu
Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Nós falamos sobre isso aqui um pouquinho no Tadel também, queridos. Olha aqui, algo que dois homens de Deus fizeram escolhas. Tiveram aqui, diz o texto, um desentendimento tão sério. Um queria levar João Marcos, outro não queria. Paulo não queria porque João Marcos tinha deixado eles no trabalho, mas Barnabé achava que deveria levar. E cada um partiu para um rumo. Dois homens de Deus, queridos, fazendo a obra do Senhor. Amém? Que tiveram desentendimento, tiveram escolhas diferentes, mas não significa que Deus não estava com eles. E nós podemos fazer o que eu digo para você, faça escolhas, queridos. Faça escolhas e o nosso Deus vai nos direcionar. E se preciso for, corrigir a nossa rota. Mais para frente você vai ver, se eu não me engano, eu acho que lá em Timóteo, o próprio apóstolo Paulo pedindo para que trouxesse João Marcos, que era útil para ele no ministério. Amém? Então não tenha medo de fazer as suas escolhas. E eu quero encerrar essa palavra, queridos, dando alguns exemplos de pessoas, quero fechar com isso, alguns exemplos de pessoas vitoriosas, que fizeram suas escolhas, fizeram diferença na sua vida e na vida de milhares, queridos. Eu quero citar aqui, se o pessoal conseguir me acompanhar, se não só ouça no multimídia aí, mas uma das pessoas que fez a sua escolha, uma pessoa vitoriosa, Abraão, queridos, escolheu obedecer a Deus. Abraão escolheu sair da sua terra, mesmo sem saber para onde estava indo, e a gente sabe que a história dele, ele se tornou o pai da fé. Você vai ver isso em Hebreus, capítulo 11, verso 8. Abraão escolheu, foi escolha de Abraão, queridos, obedecer, mesmo sem saber para onde estava indo. O resultado, hoje Abraão é tido como o pai da fé, queridos. O pai da fé. Uma outra pessoa, um outro vitorioso, e as suas escolhas, José. Esse texto eu quero que você abra comigo, Gênesis 39, do 7 ao 10. Gênesis 39. Do versículo 7 ao verso 10. Gênesis 39, do 7 ao 10, diz assim: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, se recusava, ou ele escolheu, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Querido, José escolheu, foi escolha de José. Apesar de tudo que ele passou, apesar de tudo que ele sofreu, apesar da injustiça que ele passou com os seus irmãos, odiado, vendido como escravo, e aqui na casa, no momento em que ele estava sendo tentado pela mulher de Potifar, ele escolheu, falou: não. Como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Eu não vou desonrar o meu Deus. Escolha de José. Consequência: José se tornou governador do Egito, a maior potência mundial. José, por causa de José, sua família foi salva. Por causa de José, milhares de pessoas foram salvas. Mas José escolheu, em determinado momento da sua história: não vou me prostrar. Eu escolho, não vou me deitar com essa mulher. Não. Apesar de tudo que eu passei e estou passando, eu escolho honrar o meu Deus. Eu escolho permanecer fiel ao meu Deus. Escolha, queridos. Escolha. Abra comigo Daniel, capítulo 3, verso 26 ao verso 30.
Daniel, capítulo 3. Versículo 26 ao versículo 30. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo, ou escolheram abrir mão de suas vidas, a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Queridos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens que foi dada uma ordem do rei para que eles se prostrassem diante de uma estátua que o rei tinha feito, e eles escolheram: nós não vamos nos prostrar, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar, e ainda que ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. E eles escolheram fazer isso, sabendo que eles poderiam ser atirados na fornalha em chamas, queridos, mas eles escolheram. Resultado disso, olha o que aconteceu, esse texto, essa narrativa que nós lemos agora. O Deus deles foi honrado naquela nação ímpia. Deus foi honrado diante daquele povo ímpio. E não somente isso, o texto termina aqui no versículo 30, dizendo que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram a melhores posições na província da Ásia, foram promovidos a melhores posições. Então eu digo para você, queridos, olha só a história de um vencedor aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego escolheram honrar o seu Deus diante daquelas circunstâncias. Resultado disso, queridos, foram honrados e o Deus deles foi honrado numa nação ímpia. Ainda em Daniel, eu quero E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas, de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Olha novamente aqui, queridos. Por causa da escolha de Daniel, esse rei de uma nação ímpia, fazendo um decreto, editando um decreto para que nos domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Por quê? Porque Daniel escolheu não deixar de ter comunhão com seu Deus. Porque se você for ler lá, havia feito um decreto, pessoas más que queriam, que tinham inveja de Daniel, não conseguiam pegar Daniel. Daniel era excelente como governador ali, e eles só tentaram pegar Daniel em algo que dizia respeito à lei do seu Deus. Daniel diz que tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, tinha comunhão com Deus. E esses homens enganando ali, fazendo algo ali, maldoso contra Daniel, que não era nem a vontade do rei ali, mas
ao rei, orasse a qualquer um outro Deus, ou fizesse pedido a qualquer um outro homem que não fosse ao rei, durante 30 dias, que fosse morto, que fosse atirado nas covas dos leões, porque eles sabiam do hábito de Daniel, eles sabiam que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia, e mesmo com esse decreto, queridos, mesmo com esse decreto, Daniel não deixou de ter comunhão com seu Deus. Daniel não deixou de orar 3 vezes ao dia. Tanto é que eles foram e pegaram Daniel orando ao seu Deus. E aí, por causa do decreto do rei, Daniel foi atirado na cova dos leões. Mas Deus estava com Daniel, queridos. Mas o que eu quero pegar para vocês aqui, na história de todos esses homens, que tudo isso foi escolhas. Diante de situações difíceis, eles escolheram. E aqui Daniel escolheu honrar o seu Deus, mesmo estando sujeito a ser morto. E o resultado da escolha de Daniel, aí é bonito a gente ver a história. Daniel foi um vencedor, Daniel foi liberto da cova dos leões, né? Daniel foi um vitorioso, mas foi uma escolha que ele teve. Ele poderia ter escolhido, queridos, durante esses 30 dias, eu não tenho problema, esses 30 dias eu vou ficar caladinho, não vou orar, meu Deus, como eu costumo fazer. Mas ele escolheu não se dobrar diante daquela situação, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém, queridos? E um último, para a gente encerrar, eu quero que você abra em Hebreus capítulo 11, versículo 35. Hebreus 11, verso 35. Que diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Esse capítulo é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, queridos. E aqui está falando de homens que por causa da sua fé, escolheram, foram torturados, se recusaram a ser libertados, para não negar a sua fé. Escolha. Foi uma escolha que eles tiveram. Por quê? Porque eles estavam de olhos para alcançar uma ressurreição superior. Amém, queridos? E tantas outras coisas, mas eu citei aqui de alguns homens que são exemplos de vitória, de uma vida vitoriosa e das suas escolhas. Mas eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, queridos, a história de um vencedor, ela é marcada por escolhas. Ela é marcada por escolhas. Não é simplesmente fruto do acaso. Aquilo que nós estamos semeando, ou aquilo que nós estamos escolhendo semear, certamente a gente vai colher. Então eu não sei como você semeou até o dia de hoje. De repente você não semeou, não fez uma boa semeadura. Mas isso não te impede de começar a semear de maneira diferente a partir de hoje. De você escolher as sementes que você vai semear. Tendo a certeza que você vai colher uma vida de vitórias. Pois como diz o texto, não se deixe enganar, o que você semear, você vai colher. Amém, queridos? E nós podemos, pautados pela palavra de Deus, nós conseguimos fazer as melhores escolhas, as melhores sementes, nós podemos semear. E não tenha medo, não tenha medo. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que têm medo de fazer as suas escolhas com medo de errar. Não tenha medo, queridos. A gente só tem uma certeza, a gente vai errar. A gente vai errar. Estamos sujeitos a isso. E mesmo se você errou, não deixe que isso seja empecilho para que você tome outras escolhas. Amém? Deus é conosco. Ele está caminhando conosco, Ele conhece o seu coração, as nossas motivações. E se a nossa vida tem sido pautada pelos princípios e valores da sua palavra, Ele vai nos ajudar a corrigir a rota. E nós vamos ter uma vida de vitórias. Amém? Fica de pé. Eu quero orar com vocês. Enquanto eu quero pedir para o Ministério de Louvor vir aqui para nós encerrarmos com uma canção.
Antes de nós orarmos, eu quero só citar um último texto para vocês, queridos. Texto inicial que eu comecei lendo, lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 9, que diz assim: não se cansem de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos. Não se canse, queridos, de semear. Não se canse de fazer essa boa semeadura. Não se canse, porque no tempo próprio nós vamos colher, se não desanimarmos. Amém? Feche seus olhos por um instante. E pedir ao Senhor, Pai, que nessa caminhada, nessa jornada terrena que nós temos, Senhor, nos ajude em nossas escolhas, em nome de Jesus. Ajude-nos a fazer as melhores escolhas, a escolher as melhores sementes, Pai, tendo a certeza, como diz a Tua palavra, que tudo aquilo que nós temos semeado, certamente nós iremos colher. É certeza que nós iremos colher. Nós venhamos continuar perseverantes, venhamos continuar firmes nessa semeadura, Pai, até recebermos, até colhermos, Pai, tudo aquilo que nós temos semeado, em nome de Jesus. E que não tenhamos medo de fazer as nossas escolhas, mas nós venhamos, Senhor, pautados na Tua palavra, sensíveis ao Teu Espírito Santo, fazer as escolhas, Pai, baseados na Tua palavra, tendo a certeza da vitória que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, agradecido ao Senhor. Amém e amém. Estende assim as suas mãos, queridos. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre as nossas vidas o seu rosto e nos conceda a graça. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos direcione para fazermos as melhores escolhas e nos ajude a desfrutarmos de uma vida abençoada, frutífera e vitoriosa, para a glória do Teu santo nome. Assim os abençoe, queridos. Declaro a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.